Vai. Eu já dei o clique aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula com o Dr. José Carlos Faria Garcia, que é o coordenador do Serviço de Hemodinâmica da Unimed da Contorno e faz parte, é um dos membros, né, da equipe de hemodinâmica do Hospital da Unimed Betim, do Hospital do Ipseng, Vila da Serra e do Socorro. E aí a gente vai começar hoje com um tema que é a fibrilação atrial, angioplastia coronariana e essa nossa busca pela individualização do tratamento com anticoagulação e antiagregação. Então, boa aula, Zé, fique à vontade, seja muito bem-vindo nas nossas próximas aulas aqui do hospital. Cíntia, obrigado mais uma vez pelo convite, você e toda a equipe aí. Eu achei a escolha do tema suas assim sensacional. Vira e mexe a gente cruza com, não sei a nosologia suas lá no Célio de Castro, mas nos hospitais que a gente trabalha que tem hemodinâmica, é super comum você topar com um paciente aí que usa anticoagulante oral e precisa fazer uma intervenção coronária, né? Se precisar só fazer CAT é até mais simples, né? Mas se tiver que colocar a prótese lá, o stent, mas é isso. A gente vai, como eu falei com o Cíntia mais cedo, é uma aula que eu já dei no Congresso Mineiro uns anos atrás, eu dei uma atualizada na aula, como a gente não tinha uma restrição de tempo igual tem no Congresso Mineiro, que são 10, 12 minutos, então tá mais liberal aqui o tempo, mas se vocês acharem aí que precisa acelerar alguma coisa, pular alguma coisa, vocês vão me falando. E eu não sei como é que é o modelo seu, Cíntia, mas se quiser interromper para perguntar alguma coisa, para mim não tem problema nenhum, não me atrapalha nada não. Viu? Se quiser que a gente faça alguma pausa aí para a turma perguntar, né? Os Pode dar residentes. aula normal e a gente faz as perguntas no final, tá? Ok, vamos lá. Então, o tema, como a Cíntia falou, é esse. Nós vamos falar desses tópicos aqui, desses 5 tópicos, grandes tópicos em relação ao assunto, começando pela introdução. Isso é uma estimativa, gente, da American Heart Association em 2016 sobre o espectro, o alcance dessa população nos Estados Unidos e na Europa. Eles estimam lá 1 bilhão de pessoas, a população desses dois praticamente continentes, os Estados Unidos, né, quase que um continente como o Brasil, 1 a 2% da população com fibrilação atrial, que perfaz aí 20 milhões de pessoas. Dessa população com FA, a maioria tem indicação de anticoagulação oral, que eu não sei qual critério que vocês usam, mas o recomendado é mais você calcular o CHADS-VASc 2. A maioria tem tem indicação de uso da anticoagulação oral. Mais ou menos 30% desses doentes têm doença coronariana associada, que é muito prevalente a doença coronariana, a gente sabe disso, primeira causa de morte no mundo. E desses doentes com doença coronariana, mais ou menos 20% tem indicação de intervenção, seja ela crônica, eletiva ou intervenção aguda, como a gente vê muito, por exemplo, no hospital que a Cíntia também coordena lá o CTI, que é da Unimed Betim, né? Então, faz um total aí, gente, de 1 a 2 milhões de pacientes que eles estimam que se encaixam nesse contexto aí, tema da aula, que é fibrilação atrial, precisando de anticoagulante e recebendo um stent, né? É uma população que não é nada desprezível, né? Em relação à fibrilação atrial, eu estou só precisando melhorar meu slide aqui, que não está saindo a... Só um minutinho. Ok. Não estava saindo a tela toda para mim. Em relação à fibrilação atrial, gente, não valvar, talvez a maioria de vocês não pegou essa época, eu peguei na época que eu fazia residência de cardio, nos anos 90, não era praxe anticoagular paciente com fibrilação atrial, que todo mundo sabe que é uma verdade hoje, nem sempre foi assim, né? Então, nos anos 90, a maioria desses estudos aqui provou que o anticoagulante cumarine, com varfarin, ele é melhor nessa análise combinada aqui de vários estudos, mas olha o N, né? Nem o N assim absurdo, né? Não dá nem 5 mil aqui, todos combinados. Redução de 64% na incidência de AVC nos pacientes que usaram Marevan em relação a quem não usou Marevan. Pode parecer bizarro hoje, mas na época isso tudo era Marevan versus placebo em paciente com fibrilação atrial não valvar, né?
Uma coisa mais contemporânea, já no nosso século aí, na década passada, estudos com os NOACs ou os DOACs, né? Nós temos 4 disponíveis no mercado, é Doxabana, Dabigatrana, Rivaroxabana e Apixabana. Os estudos iniciais deles, assim, de fase 3, pelo menos, assim, os grandes estudos, são esses aqui, com um N já bem maior de pacientes, né? Mostrando que os NOACs ou os DOACs eles são melhores do que os cumarínicos, do que o Marevan, né, na prevenção de AVC ou embolia sistêmica. Que FA não dá só AVC, né, gente? Não sei se vocês já viram, mas FA pode dar embolia arterial para membro superior, para membro inferior, para artérias viscerais, né, da embolia, uma isquemia mesentérica, é menos comum, mas pode acontecer também, né? Pode dar infarto renal, né? Então, ficou provado aí na década passada que os NOACs são melhores do que os cumarínicos. E em relação a sangramento, a gente viu que a eficácia eles são menores. Com relação a sangramento, eles também parecem dar uma menor incidência de sangramento em relação ao Marevan, com um P aqui marginal, P de 0,06, uma significância estatística marginal, mas os NOACs também parecem sangrar menos do que os cumarínicos. Aqui o N aqui desses estudos, ó, 70 mil pacientes, né? Lembrando, gente, que os NOACs eles não podem ser usados em todos os pacientes com fibrilação atrial. Eu, atualizando essa aula aí, eu achei essa revisão do Jack agora de 2024. Com ele, só tirei a foto aqui do algoritmo proposto. Tem situações que os NOACs não devem ser usados, né? Por exemplo, aqui onde está a IESA aqui, se o paciente tem alguma dessas condições, ele não deve usar NOAC. Paciente com síndrome de anticorpo antifosfolípide, com fibrilação atrial com valvulopatia reumática, especialmente estenose mitral, com próteses mecânicas valvares, e aqui no nosso meio, pelo menos nos locais que eu trabalho, raríssimo isso acontecer, paciente com device de assistência ventricular. Se tem FA com algum desses aqui, não deve usar NOAC. Se tem FA na gravidez ou em amamentação, também os NOACs não foram testados nesse cenário, também você tem que preferir o Marevan. Se tem doença renal terminal, também tem que. Aqui isso é mais um cuidado em usar os NOACs, DOACs, né? Porque essa população não foi muito contemplada nos estudos aí, pivotais aí. E se os pacientes têm alguma dessas condições aqui, que já é fora de FA, indicação para anticoagulação, também tem estudos limitados com os NOACs. Os NOACs e os DOACs são bem estabelecidos para FA não valvar e para fenômeno tromboembólico, embolia pulmonar e TVP. Uma questão que já me colocaram no passado é se a terapia dupla antiplaquetária, que a gente tem que usar em todo paciente que coloca stent, seja agudo ou não, se previne evento cardioembólico da fibrilação atrial. Isso já foi testado nesse estudo aqui alemão da Lancet, de 2006, o ACTIV-W, e mostrou que a terapia dupla com aspirina e clopidogrel foi inferior, com significância estatística, o Marevan foi melhor na prevenção de AVC. Então, assim, usar aspirina e clopidogrel apenas para prevenção de AVC é pior do que usar uma anticoagulação oral. Você tem que usar anticoagulação oral para prevenção de AVC, ok? De preferência, como a gente viu, com a evidência melhor de eficácia e de segurança no sangramento, os NOACs, DOACs. E a trombose de stent, gente, que é a razão da gente usar terapia dupla antiplaquetária pós-implante de um stent. Também a maioria, acredito, da audiência aí não pegou isso. Trombose de stent, no final dos anos 80, quando começou a se usar stent em larga escala, início dos anos 90, tem estudo mostrando que era de 20%. Não sei se vocês sabem disso, Cinti, colegas aí. O cirurgião ficava de plantão para você implantar o stent. Tinha uma tabela do convênio que contemplava o honorário do cirurgião cardíaco. Né? Hoje você faz angioplastia com stent, tem hospital que nem tem cirurgia cardíaca. Por exemplo, lá em Betim, por exemplo, na Unimed Contorno, na Unimed Betim, né? Isso é uma necessidade que não se faz mais presente, né? E o que aconteceu com a trombose do stent? Aqui, estudo do Colombo, que é um ícone da hemodinâmica, doutor Antônio Colombo, italiano, nos anos 90 e 95, mais precisamente, ele fez um estudo mostrando que o uso de terapia dupla antiplaquetária com aspirina e ticlopidina, que a maioria aí acredito que não conheceu, mais a técnica de alta pressão na liberação do stent,
que é você fazer pelo menos 12 atmosferas de pressão na liberação do stent, jogava as taxas de trombose de stent lá para baixo. E desde o final dos anos 90, a gente trabalha mais ou menos com esse número. A trombose de stent, ela ocorre em torno de 0,5% a 1% dos casos numa população geral, assim, não selecionada. No início dos anos 2000, no início do nosso século, aí, mais precisamente em 2001, saiu o estudo na New England, que é o Cure, pregando o uso, randomizou AS mais clopidogrel, comparação com ticlopidina, e mostrou que o clopidogrel foi melhor. Teve o Cure, teve outros também. Então, virou padrão em todo implante de stent usar uma aspirina e um tienopiridínico, no caso, na época, era o clopidogrel, começou com a ticlopidina, né? E as taxas de trombose em torno de 0,5% a 1%. E a trombose de stent, gente, para quem não viu, é um evento catastrófico, né? A apresentação clínica dela ou é morte súbita ou infarto com supra, né? Não tem trombose de stent com apresentação benigna, né? Então é um evento assim temido. Você quer ver um hemodinamicista ficar com medo e preocupado com o doente em relação ao antiplaquetário e trombose de stent, né? Isso é uma coisa fundamental que não pode ser esquecida. Racional, o que que diz a literatura, gente, sobre essa questão? Nós temos um desafio clínico aí, como a gente mostrou nessa introdução. Os pacientes precisam ser anticoagulados para a prevenção do AVC, a gente viu isso desde os anos 90, né? De preferência os NOACs, a gente viu aí no século atual, os NOACs melhor do que os cumarínicos, mas os pacientes também precisam, a gente viu desde os anos 90, usar terapia dupla antiplaquetária para prevenção do stent. Nós estamos falando desse contexto, dessa população, né? Botou stent e tem FA. Então, assim, precisa de terapia dupla antiplaquetária e precisa de ser anticoagulado. Se você for simplório no raciocínio, como foi assim durante muito tempo, você vai ter que fazer uma terapia tripla. Só que a terapia tripla tem seus problemas. O que é o problema da terapia tripla? Aumenta o sangramento. Trouxe aqui ó, vários estudos do início desse século, mostrando aqui em várias revistas, American Heart Journal, JACC, HJ, mostrando que sangramento anual em paciente submetido à terapia tríplice chegava até 15%. E sangramento, às vezes, fatal, né, gente? Sangramento pode ser intracraniano, pode ser um espontâneo retroperitoneal, não é? Nós não estamos falando de equimose, de hematoma no sítio de punção, nós estamos falando muitas vezes de sangramentos graves, né? Sangramento digestivo, talvez é o mais comum desses graves e o mais temido, né? Então, como é que a gente tem que resolver essa questão? Deixa eu só ver se eu resolvo aqui meu slide. Pronto. Nós temos que equilibrar a segurança, né? E equilibrar a eficácia. Vê se vocês conseguem entender essa meio que é uma gangorra aqui. Se eu aumento muito a potência antitrombótica, vamos olhar aqui embaixo. Se eu aumento muito a potência antitrombótica, jogando aqui para a direita, nós vamos aumentar muito o risco de sangramento aqui em cima. Se eu pegar mais pesado com a potência antitrombótica, esse doente vai sangrar mais. Se eu pego mais leve com a potência antitrombótica, estou indo para a esquerda aqui embaixo, no menos, esse doente vai sangrar menos, não tem dúvida. O vermelhão aqui, a curva aqui diminuiu. Mas vai aumentar aqui a gangorra aqui do outro lado, vai aumentar o risco de evento isquêmico, vai aumentar o risco de trombose de stent, vai aumentar o risco de AVC, de embolia sistêmica, né? Então a gente tem que equilibrar isso, teria que se achar um nicho ideal, que é o que a literatura procurou, que não fosse uma potência trombótica nem muito forte, nem muito fraca, e com isso trouxesse esses eventos isquêmicos para o nível baixo e as taxas de sangramento para o nível baixo. E isso foi o que foi buscado na literatura aí nos últimos anos, né? Que é a revisão que nós vamos fazer agora, e depois nós vamos falar as diretrizes, o que recomendam sobre isso. Gente, a literatura sobre esse assunto de tentar achar um modelo menos agressivo e tão eficaz quanto, o primeiro estudo publicado sobre isso foi em 2013, no Lancet, que é o WUST, com 570 pacientes. É um estudo com 15 hospitais, um estudo que não foi duplo cego, foi open label, a maioria dos pacientes com indicação de anticoagular por FA, a maioria com acesso radial, tomando inibidor de bomba de prótons e usando stents convencionais na época ainda, ok? E qual foi a randomização desse estudo? Fazer uma terapia dupla
com um anticoagulante oral, ainda Marevan na época, e clopidogrel apenas, depois de implante de stent convencional, né? Um mês de clopidogrel pós-stent convencional, e se usar stent farmacológico, que um percentual menor usou, era um ano de clopidogrel. Randomizou com a terapia tripla, versus a terapia tripla, anticoagulante oral, Marevan no caso, clopidogrel e aspirina. Ok, mesma coisa, um ano para stent convencional, que é BMS em inglês, e um mês para stent convencional e um ano para stent farmacológico. Quais que foram os achados desse primeiro estudo do WUST? Em relação a sangramento, por esses 3 critérios aqui de sangramento, time, Gusto e BARC. Menos sangramento nos pacientes que foram submetidos à terapia dupla. Isso era bastante esperado. Só clopidogrel e Marevan, em comparação com o clopidogrel, Marevan e AS. Teve redução de sangramento, gente, de 64%. Olha aqui a razão de risco. Com P altamente significante, P menor do que 0,001. Né? E os sangramentos mais comuns foi no sítio de punção, trato gastrointestinal, nasal e cutâneo. Então, assim, é mais seguro usar a terapia dupla por esse estudo. Endpoint secundário, não mais de segurança, mas de eficácia. Morte, também de eficácia e segurança. Infarto, trombose de stent, AVC. Também a terapia dupla foi melhor do que a terapia tríplice. Terapia tríplice com Marevan, com P significante. Ok? Se seguiu esse estudo no JACC de 2015, agora não mais com Marevan, já com NOAC, o ISAR Triple, né? Desculpa, esse ainda com anticoagulante oral, que randomizou 3 centros europeus de 2008 a 2013, também open label, e a hipótese aqui foi um pouco diferente. Usar 6 semanas de clopidogrel ou 6 meses de clopidogrel, em pacientes que já estavam usando AS com marínico. Vamos ver os achados desse estudo. Endpoint primário, que era um endpoint combinado de sangramento e eventos isquêmicos, sem significância estatística, os 2 grupos foram semelhantes aqui ao final de quase um ano, né? 6 meses de clopidogrel ou 6 semanas de clopidogrel. Então, você poderia, por esse estudo, também fazer uma terapia tripla por um tempo menor, né? E depois seguir com a terapia dupla. Já começando a era dos estudos com os NOACs, né? O primeiro estudo com NOAC, aqui no caso o Xarelto, o Rivaroxaban, foi publicado na New England em 2016. Esse estudo, não sei se tem algum residente da época lá do Life, a gente participou desse estudo como centro randomizador lá no Life Center, a gente tinha um centro de pesquisa lá. Esse estudo, então, é o Pioneer. E o Pioneer, gente, randomizou 3 braços. Pacientes com FA não valvar, 2.000 pacientes, sem AVC prévio, angioplastia com stent. Dentro de 3 dias da angioplastia, ele era randomizado. Xarelto numa dose relativamente menor, 15 miligramas por dia, mais clopidogrel, sem aspirina. Aqui, terapia tríplice, mas uma terapia tríplice diferente, clopidogrel, aspirina e xarelto numa dose menor, 2,5 bit. E o grupo de terapia tríplice tradicional, com Marevan, clopidogrel e aspirina. Essa foi a randomização do Pioneer. Esse foi duplo cego. Só mostrando aqui embaixo, era recomendado que se usasse o clopidogrel, mas não era proibido usar prasugrel e ticagrelor, mas eles foram usados em menos de 10% dos pacientes, a maioria das vezes com clopidogrel, como o tienopiridine, como segundo antiplaquetário. Quais foram os achados do Pioneer? O endpoint primário, que era de segurança, sangramento time, aqui só foi o critério time de sangramento, maior e menor. O grupo que usou Marevan, terapia tríplice, Marevan mais DAPT, sangrou mais. Os grupos que usaram só terapia dupla, Xarelto mais clopidogrel, ou Xarelto, numa dose pequenininha, 2,5 BID mais aspirina e clopidogrel, sangrou menos, com significância estatística altamente significante, o NNT baixo, NNT de 10, 11, 12, né? Então, terapia tríplice com Marevan foi pior, que era o padrão usado antes, como eu disse para vocês, terapia tríplice. E o endpoint secundário, que era morte, AVC e infarto, não teve diferença estatisticamente significativa. Esse já é um endpoint
não tanto de segurança, mas de eficácia também na prevenção de eventos, né? De trombose de stent ou de AVC. Sem diferença estatisticamente significativa, a gente está vendo aqui pelos valores de P. Então, quer dizer, você talvez tinha menos sangramento com o grupo de terapia dupla, sem prejudicar a eficácia em relação a eventos isquêmicos. Se seguiu ao Pioneer, feito com Xarelto, o Redual PCI, feito com a dabigatrana, com Pradaxa, que talvez é o menos usado aí, no nosso meio. 3 braços, Pradaxa na dose usual, 150 BID mais o clopidogrel de preferência, Pradaxa numa dose menor mais clopidogrel, ou terapia tríplice com Marevan, né? Pacientes com FA, que submetiam a angioplastia com stent, 2.700 pacientes, randomizados aí com mais ou menos 5 dias, menos de 5 dias pós-angioplastia. O que esse estudo mostrou? Endpoint primário, também de segurança, sangramento, já por esse critério aqui, né? Os 2 grupos do Pradaxa, do dabigatrana, na dose usual ou na dose menor, menos sangramento, com significância estatística, altamente significante, né? A favor desse grupo em relação à terapia tripla com o Marevan. Então, você vê que todos os estudos até agora derrubando a terapia tripla com Marevan nesses pacientes, né? Em relação àqueles eventos isquêmicos que a gente preocupa também, que as drogas são usadas para a prevenção deles, trombose de stent, AVC, não teve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então, parece que sangra menos e protege do mesmo jeito contra infarto, AVC, trombose de stent. Pelo menos nesse estudo. Endpoints secundários aqui desmembrados, mortalidade, AVC, revascularização não planejada, infarto, só para mostrar que independente da dose do Pradaxa, do dabigatrana em comparação com o Marevan, não teve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né? Trombose de stent, que eu chamo aqui a atenção, teve um pouco mais de trombose de stent no paciente com dabigatrana a dose menor, mas não atingiu significância estatística. Trombose de stent, como eu falei, um evento incomum, podemos falar quase que raro, meio a 1% dos casos. Talvez o N desses estudos não era suficiente para se atingir uma diferença estatisticamente significativa num endpoint de incidência tão pequena como a trombose de stent. Mas o fato é que não houve diferença entre os grupos nesses endpoints tromboembólicos aí. O maior estudo já feito sobre essa questão, terapia tríplice dupla, foi o Augustus, que a gente também participou lá no Live, nos anos aí pré-pandemia, publicado na New England, 2019. O investigador principal, o PI, é um brasileiro, Renato Lopes, que é vinculado lá à Duke University. Como é que foi o desenho do Augustus, gente? Paciente com fibrilação atrial, que tivesse indicação de anticoagulação, que tivesse indicação de fazer angioplastia ou que tivesse síndrome coronariana aguda. E que tivesse indicação pelo clínico também de usar um antiplaquetário, um segundo antiplaquetário por mais de 6 meses. Esse é o maior estudo, como eu falei, randomizou 4.600 pacientes. Aqui foram contraindicados pacientes que não pudesse usar antiplaquetário, terapia dupla, ou que tivesse outra indicação para usar Marevan. Válvula metálica, como a gente falou, estenose mitral, que também os estudos não contemplaram paciente com estenose mitral moderada grave, para usar NOAC, DOAC, né? Esses estudos, então esse estudo, Augusto, envolveu 2 randomizações. A primeira, o paciente era randomizado ou para o Eliquis, que é o apixaban, na dose usual ou naquela dose menor, em pacientes idosos, baixo peso, disfunção renal, ou o Marevan, mantendo o RNI 2 e 3, e depois eles eram novamente randomizados para outros 2 grupos. Então a gente ficava com 4 grupos diferentes. Então o paciente poderia tomar o apixabana com ou sem aspirina, além do clopidogrel, e o Marevan com ou sem aspirina, além do clopidogrel. O tienopiridínico, o segundo antiplaquetário de escolha nesse todos esses estudos, é o clopidogrel. Recomenda-se não usar o ticagrelor e o prasugrel, porque eles aumentam o risco de sangramento. Eles são mais potentes do que o clopidogrel, como a gente sabe. Quais foram os achados, então, do Augustus, o maior estudo sobre essa questão? Sangramento maior. Essa sigla aqui significa sangramento clinicamente relevante, em comparação
com o Marevan, o Eliquis ou apixaban teve menos sangramento, com significância estatística para não inferioridade, com significância estatística para superioridade, com NNT de 24, né? Uma redução de risco relativo absoluta de 4%, né? E relativo de 31% aqui pela razão de risco. Ok. Então, Eliquis, apixaban sangra menos do que Marevan. Todos esses aí tomando clopidogrel. Em relação a usar aspirina ou não, quem não usou aspirina também sangrou menos do que quem usou aspirina, com significância estatística. Juntando os 4 grupos de randomização, que vocês lembram que era Marevan e apixaban e depois aspirina ou placebo. Quem sangrou mais? Quem usou Marevan mais aspirina, além do clopidogrel. Todos aqui usavam clopidogrel. 18% de sangramento aqui em 6 meses. Quem sangrou menos? Quem usou a apixaban mais o placebo, além do clopidogrel. Então, seria a apixaban mais o clopidogrel. O clopidogrel não era randomizado. Todos tinham que usar porque colocaram stent, né? Com significância estatística, com 11% de redução absoluta de risco entre o grupo melhor, que é o Eliquis mais placebo, versus o grupo pior, que é Marevan mais aspirina, e com NNT de 9, né? Então, assim, achados bem relevantes que confirmam também os achados dos outros estudos. Terapia TRIPS com Marevan é a pior em relação ao sangramento. E em relação a outros eventos que não sangramento, eles tinham um endpoint secundário, que era morte e hospitalização, foi menor também no grupo que usou o Eliquis, o apixaban, em comparação com o grupo do Marevan, com significância estatística, com NNT de 26, redução absoluta de risco de quase 4%. Comparando os 4 grupos, você teve aqui o grupo pior, Marevan mais aspirina e clopidogrel, 27,5% de morte ou rehospitalização, contra 22% no grupo que foi melhor, que é só o apixaban sem aspirina mais o clopidogrel. 5% de risco absoluto, de redução de risco absoluto. E aqueles desfechos isquêmicos que a gente preocupa também. A gente já sabe que sangra menos. Não aumentou AVC e trombose de stent? AVC foi até menor no apixaban versus o anticoagulante oral, sem significância estatística. E trombose de stent, definitiva ou provável, mais ou menos a mesma taxa, foi até menor no grupo da apixabana, não teve aquele achado do grupo da bigatrana que aumentou um pouco a trombose de stent, sem significância estatística, porque o N é pequeno, né, o do evento. Ok? Então não teve diferença nesses eventos isquêmicos. Então você sangra menos e você continua protegendo bem contra eventos isquêmicos na estratégia usada no Augustus. E o grupo da aspirina versus placebo? Também a mesma coisa. Não teve diferença estatisticamente significativa em nenhum desses desfechos aqui isquêmicos, mas a trombose de stent foi um pouco menor aqui no grupo que usou aspirina. Talvez não teve significância estatística, porque o N é pequeno. Você vê a trombose de stent aqui nos 2 braços, menor do que 1%. Né? 0,9 no grupo placebo e meio no grupo que usou aspirina. Conclusão do Augusto, gente, o maior estudo sobre essa questão. Vamos ler junto aqui. New England 2019. Em pacientes com fibrilação atrial e uma síndrome coronariana aguda recente ou angioplastia, tratado com o inibidor P2Y12, foi o clopidogrel em 90% dos casos, e um regime antrombótico que incluiu apixabana sem aspirina, isso reduziu em menos sangramento e menos hospitalizações, sem diferenças significativas na incidência de eventos isquêmicos, em comparação com aqueles regimes que incluíram Marevan, aspirina ou ambos, né? Essa é a conclusão do Augustus. Se seguiu ao Augustus, mais ou menos no mesmo ano, publicado no Lancet, o estudo com a edoxabana, que é o Lixiana, né, com 1.500 pacientes. O Augusto, vocês viram, foi mais de 4.000. Esse eu vou passar mais rápido aqui. Essa randomização foi mais simples também. Edoxabana 60 miligramas é uma vez por dia, ou em pacientes selecionados 30 miligramas por dia. Tem a ver com peso, com disfunção renal, como os outros também têm aquele ajuste de dose, né? Os pacientes tinham que usar anticoagulação, tinham que fazer angioplastia, tinham que usar o inibidor P2Y12, né? E eles eram randomizados, então, para o edoxabana versus Marevan, né? E o sangramento foi o endpoint primário.
só para mostrar aqui a curva de conclusão do endpoint primário, teve não inferioridade atingida, mas não superioridade. A edoxabana foi a que atingiu menos diferença estatística significativa a seu favor, mesmo em comparação aqui com o Marevan no grupo do sangramento. Ela não foi inferior, mas não se mostrou superior, né? Então, a conclusão aqui do estudo, em pacientes com fibrilação atrial que submeteram a angioplastia, um regime baseado na edoxabana não foi inferior em sangramento em comparação com um regime baseado no Marevan. E não teve diferença nos eventos isquêmicos. Então, das 4 drogas, dos 4 NOAA que se surgiram aí nos últimos 15 anos, os 4 foram testados nesse cenário e se mostraram melhores do que a terapia tríplice com o Marevan, né? Uma outra coisa importante que vocês vão entender isso depois, quando a gente falar das diretrizes, é esse estudo publicado na New England em 2019, que é um estudo japonês, que se chama AFIRE. Ele randomizou pacientes coronarianos já depois de um ano do implante do stent. Passou de um ano do implante do stent. Randomizou, eles tinham FA, tinha que usar xarelto, no caso aqui foi rivaroxabana. Ele randomizou para continuar só com a rivaroxabana ou rivaroxabana mais monoterapia com antiplaquetário, com aspirina. E esse estudo foi interrompido precocemente por causa de aumento de mortalidade no grupo que usava xarelto mais aspirina. Então, a conclusão desse estudo é que após um ano de implante de stent, os pacientes que têm fibrilação atrial, têm indicação de usar anticoagulante, não precisam usar antiplaquetário. Isso vai aumentar o risco de sangramento, não vai proteger eles contra eventos isquêmicos, né? Então, vocês vão ver isso nas diretrizes. Passou um ano do implante do stent, não precisa dar mais antiplaquetário junto com anticoagulante oral. É só o DOAC ou só o Marevan, no caso. Mas esse estudo foi feito com xarelto, um estudo japonês. Gente, meta-análise desses estudos, nós vamos falar de algumas aqui. Essa publicada no European Heart Journal em 2018, mostrou que naqueles primeiros estudos que a gente falou, e 2 com DOAC, você teve menos sangramento nos pacientes com terapia dupla em relação à terapia tripla, né? Corrobora os achados que a gente viu nos estudos individualmente. E em relação a MACE, que aqui entra infarto, AVC, trombose de stent, no global não teve diferença estatisticamente significativa entre terapia dupla e terapia tripla, uma tendência aqui a ser mais benéfica a terapia dupla. Sangrou menos e não deixou o doente desprotegido em relação ao evento isquêmico. 2 meta-análises mais recentes, essa aqui de 2019, pegando só os estudos com NOAC, DOAC, esses 4 últimos que eu falei, um achado aqui interessante para a gente comentar depois, mostrou uma incidência maior de trombose de stent nos pacientes que usaram só a terapia dupla. Então, teve menos trombose de stent em quem usou a terapia tripla, ok? Essa outra meta-análise, Europace de 2020, também mostrou a mesma coisa, com a significância estatística marginal, mais trombose de stent em quem usou terapia dupla. Terapia tripla protege mais contra a trombose de stent, como a gente viu em alguns achados, apesar de sem significância estatística, naqueles estudos que a gente apresentou. E vamos falar das diretrizes para a gente terminar. Quais são as recomendações das sociedades, consenso de especialistas sobre essa questão, que é o que a gente tem que seguir. Gente, não existe nenhuma recomendação, uma diretriz americana, europeia ou brasileira só sobre essa questão. A gente vai ver fragmentos de diretrizes americanas e europeias, mas existe esse grupo norte-americano que publicou um primeiro documento em 2011, depois 2016, 2018 e o último é este de 2021, na Circulation, que é vinculada à American Heart Association. Eles publicaram esse documento meio que resumindo essa questão com recomendações do grupo deles lá, do grupo de estudo deles, que é basicamente o que a gente segue. O que eles recomendam, gente? Você tem que fazer considerações pré-procedimento, no procedimento e pós-procedimento. Você tem que avaliar bem se a angioplastia está indicada, que são pacientes mais complexos, vão ter um risco maior de sangramento, de trombose, né? Então, você tem que estratificar esse risco de sangramento e o risco isquêmico trombótico. Você tem que suspender, segundo eles, o anticoagulante oral, o DOAC, no caso, por 24, 48 horas.
E se estiver usando vitamina K anticoagulante, cumarínico, o RNI tem que estar abaixo de 1,5, 2, ok? O acesso vascular na intervenção no implante de stent tem que ser de preferência o radial, porque ele sangra menos. Se sangrar, não são complicações tão letais como o sangramento femoral. O hemodinamicista usa na sala heparina não fracionada. E você tem que evitar o uso do tirofiban, que é o que a gente tem no nosso meio, o inibidor da glicoproteína 2B3A. Você deve usar stent farmacológico de segunda geração, que é usado hoje em todo o serviço, inclusive no SUS, né? E no segmento, você tem que reavaliar os riscos desse paciente, de sangramento, risco isquêmico, fazer um controle rigoroso de pressão, evitar anti-inflamatório não esteroidal, que aumenta o risco de sangramento, notadamente o digestivo, e usar inibidor de bomba de prótons em todos esses pacientes, né? Lembrando que existe uma questão na literatura, a gente pode comentar isso depois, que o omeprazol pode interferir um pouco no mecanismo de ação do clopidogrel. Então, se usar clopidogrel, evitar usar como inibidor de bomba de prótons o omeprazol e usar pantoprazol, esomeprazol, qualquer outro. Em relação ao esquema antitrombótico, eles recomendam você preferir os NOACs ou DOACs nas doses recomendadas dos estudos, ajustar lá para ciência renal, baixo peso, idoso extremo. Se usar Marevan, que às vezes a gente tem que usar, doente que não tem condição de comprar, né? Ou por alguma indicação daquelas que não dá para usar NOAC, você tem que manter o RNI na faixa mais baixa terapêutica, de 2 a 2,5, e esses pacientes têm que ser anticoagulados indefinidamente, com FA, né, com Chagas Vasque ali, que indica anticoagulação. Em relação ao antiplaquetário, o que esse consenso americano desse grupo indica? Você tem que usar aspirina, sim, durante a internação, durante a angioplastia, e você vai suspender depois a aspirina, ou na alta, ou com uma semana, que é o que eu prefiro, né? Você suspender com uma semana a aspirina. Em casos selecionados, você vai levar a aspirina até um mês, né? O clopidogrel é o segundo antiplaquetário de escolha. Você tem que evitar o prasugrel e o ticagrelor evitar também, mas você pode usar em pacientes com baixo risco de sangramento. Depois de um ano, descontinuar qualquer antiplaquetário e manter só o NOAC, DOA com o Marevan, né? E a gente vai comentar sobre essas interrupções aqui. Então, gente, nós vamos falar de uns algoritmos propostos por eles, depois pelas sociedades americanas e europeias, né? Como que a gente estima se o paciente tem um risco aumentado de sangramento? A gente, como clínico, todos aí imagino que são clínicos, né? A gente consegue inferir isso. Paciente mais idoso, renal, hepatopata, com neoplasia, anêmico, plaquetopênico, que usa anti-inflamatório, que tem diátase hemorrágica, que vai fazer cirurgia planejada não cardíaca. A gente sabe que esses doentes vão ter risco aumentado de sangramento. Mas como tem isso mais palpável, tem como fazer um score para medir isso? Tem. Esse grupo americano publicou em 2019, que é o recomendado que se siga. Esse grupo, na verdade, não é só americano, também juntou especialistas da Ásia e da Europa, e eles bolaram um score, que é o chamado HBR, que é High Bleeding Risk, né? E são 20 variáveis. Se você tiver duas menores ou uma maior, esse paciente já é considerado de alto risco de sangramento, né? E você tem aí que, quanto maior as variáveis, maior a presença de variáveis, maior o risco de sangramento. Então, por exemplo, paciente com doença renal terminal, anêmico, que foi transfundido nos últimos 6 meses, ou teve sangramento, plaquetopênico pelo menos moderado, diátese hemorrágica, cirrose, neoplasia, cetomelanoma, sangramento intracraniano em qualquer época, sangramento intracraniano traumático no último mês, no último ano, aliás, fístula arteriovenosa cerebral, AVC isquêmico nos últimos 6 meses, tudo isso é considerado como critério maior. E os menores de idade, disfunção renal moderada, anemia leve, sangramento nos últimos 2 meses, 12 meses, uso de anti-inflamatório não esteroidal ou corticoide, AVC isquêmico em qualquer época. O que aumenta o risco trombótico desses pacientes? Síndrome coronariana aguda, trombose de stent prévia, uma angioplastia mais complexa, vários vasos tratados, vários stents implantados, várias lesões tratadas, bifurcação com técnica de utilização de 2 stents, segmento de stent longo, angioplastia de ponto safena, angioplastia de oclusão crônica, uso de rotablator, angioplastia de tronco. E no longo prazo, o que é considerado como risco isquêmico?
infarto prévio, doença multivascular, doença multissítio, estenose de carótida, de membro inferior, diabetes, doença renal crônica. Isso tudo aqui aumenta o risco trombótico do paciente, de trombose de estente. Voltando nas recomendações do consenso americano, gente. O que é considerado a estratégia padrão? Que é essa que está em verde aqui, default em inglês é padrão. Você fazer uma terapia tripla com anticoagulante oral, de preferência o NOAC, AS e clopidogrel, apenas durante a internação, ok? Podendo usar até uma semana a aspirina. Depois, terapia dupla, clopidogrel e anticoagulante oral por 1 ano. Depois de 1 ano, gente, só anticoagulante. Lembrando aqui, o que é uma angioplastia, o período pera-angioplastia? É até a alta ou até uma semana da angioplastia. O anticoagulante oral, eles recomendam o DOAC, como eu falei. Clopidogrel é o segundo antiplaquetário de escolha, evitar os outros. 2 subgrupos aqui para você analisar caso a caso. Pacientes com alto risco isquêmico ou trombótico e com baixo risco de sangramento, você pode usar a terapia tripla, você mantém a aspirina até 1 mês. Além do NOAC, além do clopidogrel. Depois de 1 mês, volta para a terapia dupla, só NOAC e clopidogrel, e depois de 1 ano, só NOAC. Pacientes com baixo risco isquêmico, você não está preocupado muito com trombose de estente, está preocupado mais com sangramento por qualquer daquelas variáveis ali que você tenha visto no score. Terapia tripla só no período pera-angioplastia, que é considerado até uma semana, você pode suspender na alta, se você não está preocupado com trombose de estente, e sim com sangramento. Depois, terapia dupla, que você pode abreviar, se você está preocupado com sangramento, 6 meses só de clopidogrel e NOAC, e depois de 6 meses passa para o NOAC, apenas NOAC, DOAC, ok? Essa é a recomendação desse consenso americano de 2021. E em relação às sociedades, gente, para terminar já, consenso europeu, da Sociedade Europeia, né, de Cardiologia, de 2023, já não é um consenso só sobre o assunto, sobre síndrome coronariana aguda. O que eles recomendam? Ajustar a dose dos anticoagulantes. Eles não usam inibidor de bomba de próton para todos. Tem alguns critérios aqui que ele recomenda que se use. Eu recomendo particularmente que se use para todos durante 1 ano. Radial para todo mundo. Aqui ele também recomenda não suspender o NOAC para fazer, ou vitamina K para fazer angioplastia, que eu acho temeroso, mesmo fazendo radial. Aquele consenso americano recomenda suspender 24, 48 horas, né? E evitar o pré-tratamento com P2Y12, que isso é uma questão que eu já comentei com Cíntia, que pode ser um tema de outra aula, que a gente deve evitar esse pré-tratamento em pacientes que vão submeter a síndrome coronariana aguda, submeter a estudo invasivo, né? Mas eles recomendam também que se evite esse pré-tratamento. E a diretriz europeia, então, de síndrome coronariana aguda, coloca um algoritmo que é muito parecido com aquele consenso americano, terapia tríplice, que aqui está com o nome de TAT, né? Até uma semana. Depois, terapia dupla, que está aqui com DAT, NOAC mais um antiplaquetário, clopidogrel, até 6 meses. Até 1 ano você continua, se o paciente não tiver alto risco de sangramento. Se ele tiver alto risco de sangramento, você já tira o clopidogrel com 6 meses e mantém só o NOAC. Aqui a cor tem a ver com o grau de evidência. Se está em verde, é grau de evidência 1, classe de recomendação 1, né? Se está em amarelo, o grau de recomendação é 2A, e se está em laranja é 2B. Paciente que você está preocupado com risco isquêmico pela diretriz europeia de síndrome coronariana aguda, você usa TAT, a terapia tripla, por até 1 mês, da mesma maneira que o consenso americano colocou. Depois você usa a terapia dupla com NOAC e o clopidogrel por 1 ano. Depois de 1 ano, só o NOAC, o DOAC ou o Marevan, se o paciente tiver que usar Marevan. Consenso americano de 2023 das 2 sociedades americanas de cardio de fibrilação atrial. Ele também coloca umas recomendações parecidas com aquele consenso daquele grupo norte-americano. Aqui não tem nenhum algoritmo, mas é grau de recomendação, um nível de evidência A, DOAC em relação a Marevan, ok? Outro grau de recomendação, um nível de evidência A, que você deve descontinuar a aspirina precocemente, 1 a 4 semanas, e continuar só com a terapia dupla, que é o que a gente viu, o NOAC mais clopidogrel, aquele deixa em aberto, a aspirina se descontinua 1 a 4 semanas.
né? Em pacientes com síndrome coronariana crônica, e aqui CCD, acho que tem alguém com áudio aberto aí. Tem alguém com áudio aberto aí. Pronto. Síndrome coronariana crônica, ele reforça aquele achado do estudo japonês, depois de um ano, que não vai precisar mais de antiplaquetário, é só um anticoagulante oral, sem aspirina, né? E a última diretriz dessas que eu revisei aí, que eu achei alguma coisa descrita, é a de síndrome coronariana crônica, também das duas grandes sociedades americanas, 2023, que também tem só uma sessão sobre esse tópico, e eles recomendam aqui, paciente com síndrome coronariana crônica, não fez angioplastia, no PCI, é só anticoagulação, se ele tem FA, né, gente? Ok? Se ele fez angioplastia, aqui não é síndrome coronariana aguda, é síndrome coronariana crônica, são 6 meses de antiplaquetário, não precisa de um ano, igual os agudos. Se ele tem baixo risco de sangramento, você não está preocupado com sangramento, você usa 6 meses de clopidogrel mais o anticoagulante oral e aspirina você vai tirar dentro de um mês. Pode ser uma semana, um mês ou até mesmo na alta, né? Se ele tem alto risco isquêmico, você vai usar terapia tríplice por um mês, depois o anticoagulante mais o clopidogrel até 6 meses. Depois de 6 meses, gente, no doente crônico, você pode tirar um antiplaquetário. Angioplastia eletiva são só 6 meses de terapia dupla antiplaquetária. Aí depois você volta só para o anticoagulante oral, né? NOAC ou Marevan. Então, para terminar, as conclusões, que a terapia antitrombótica no contexto do FA e da angioplastia deve ser individualizada. Gente, não tem como a receita de bolo assim que sirva para todo mundo, né? Tem um padrãozão ali, o algoritmo, a estratégia padrão, mas você vai ter que individualizar. Vai ter que pesar o risco de sangramento, tem um alto risco de sangramento, tem muitas daquelas variáveis, vai ter que ver o risco isquêmico. Pô, o cara da hemodinâmica botou muito estente de tronco, paciente multivascular, eu estou preocupado com trombose de stent, mas o fato é que essa terapia ela tem o objetivo de reduzir o risco de AVC, né, no caso da FA, e reduzir o risco da trombose de stent com os antiplaquetários, né? A terapia tríplice convencional, a gente viu por N estudos, é associada com maiores taxas de sangramento e deve ser utilizada por tempo limitado. A evidência científica atual, como a gente revisou, sugere que uma terapia trombótica menos agressiva, mais breve e com a retirada da aspirina diminui o risco de sangramento e, discutível, né, gente, aumenta o risco de trombose de stent. Então, o que a gente tem que fazer? Estratificar o risco de sangramento, o risco isquêmico e definir quando você vai tirar a aspirina, que ela tem que ser retirada. Não precisa usar ela como era usada antes. Você vai tirar logo depois da alta, com uma semana, que é o que eu recomendo, que as diretrizes americanas também recomendam, ou vai tirar só com um mês, vai usar terapia tripla por um mês, no caso do paciente você está preocupado com trombose de stent, e no longo prazo, quando que você vai retirar o clopidogrel? Se vai tirar com 6 meses, no paciente que é crônico, você pode tirar com 6 meses, uma angioplastia eletiva, ou no paciente agudo que você está preocupado com sangramento, você vai tirar com 6 meses, ou vai tirar o padrão, que é com um ano, e depois de um ano só o NOAC. É isso, pessoal. Ô, Zé, muito obrigada pela aula, viu? Vou só parar aqui a gravação. Estou aberto para